Havendo número legal, invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao primeiro secretário ad hoc, vereador Miltinho, que proceda à leitura dos expedientes recebidos, bem como das proposições apresentadas. Senhor presidente, vários ofícios da Prefeitura Municipal de Florianópolis, memorando do gerente de contabilidade com balancete do mês de outubro desta casa, ofício da Procuradoria-Geral do Município, ofício da Caixa Econômica Federal, memorando do gabinete vereador Tiago Silva e pedido de afastamento do vereador Edson Lemos. Temos também várias indicações, vários requerimentos, moções e projetos de lei. Obrigado, vereador Miltinho. Decorrido pequenos expedientes, passamos ao grande expediente e prolongamento do expediente, hoje destinado à homenagem aos 190 anos da chegada dos primeiros imigrantes alemães a Santa Catarina, em atendimento ao requerimento número 436 de 2018, do vereadores Renata Farmácia e Fábio Braga. Solicito ao cerimonial que registre as presenças. A mesa. Está pronto? Primeira mesa. Solicito aos senhores vereador Herádio Gonçalves e vereador Renato Jeschke para que recebam em nosso plenário e assim tome seu lugar à mesa. Excelentíssimo senhor Ernei José Stacklin, prefeito municipal de São Pedro de Alcântara. Excelentíssimo senhor Jean Marques Loureiro, prefeito municipal de Florianópolis. Registramos a presença dos nossos homenageados. Senhor José Fabrin, presidente da Paróquia Luterana de Florianópolis, neste ato representado pelo senhor Rudolf Ludwig Martins. Senhor Silvio Roberto Hanchel, presidente da Associação Cultural Deutsche Welle. Senhora Jeanine Hanchel, diretora social de eventos da Associação Deutsche Welle. Senhorita Natália Scherer, rainha da 16ª Oktobertanz, de São Pedro de Alcântara. Senhor Valdenir Marcos, presidente do Grupo de Ação Diaconal. Senhora Silvia Wepke da Silva, presidente do Instituto Cauepke. Senhor Roberto Paim da Luz. Senhor Itamar Eftin, vice-presidente da Associação Cultural Deutsche Welle. Senhora Roseli Pereira, superintendente da Fundação Cultural de Florianópolis, Franklin Cascais. Senhor Max Miller, superintendente do Instituto Cauepke. Senhor Rubens Friedman, diretor cultural da Associação Deutsche Welle. Obrigado. Convido a todos para acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro. As marchas plácidas de povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Superior, essa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve.
desce um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, desvela sorte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vidas do Brasil a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras o Brasil florão da América, iluminado o sol do novo mundo. Do que a terra mais arriba, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, por lá para o que sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, os serpes da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Convido o excelentíssimo senhor vereador Renato da Farmácia para saudar a todos. Guten Tag, meine schönen Leute. Heute ist alles wunderbar. Boa tarde, meu querido povo. Hoje está um dia maravilhoso. Presidente Katumi Oda, senhor primeiro e segundo secretário, prefeito Jean Loureiro, excelentíssimo prefeito Ernei José Stacklin, do município de São Pedro do Alcântara. Essas duas presenças com os dois prefeitos muito nos honra para o evento desta tarde. Também quero saudar as mulheres em nome da dona Isabel, primeira-dama de São Pedro do Alcântara, também dona Silvia Repke, do Instituto Carl Repke, também Sr. Max, e dizer a todos que é uma tarde que precisa ser comemorada, anunciada, porque, afinal de contas, a gente ainda vive, com toda certeza, alguns momentos de 190 anos atrás. 7 de novembro de 1828, e, coincidência ou não, eu tenho 2 filhos que fazem aniversário no dia 7 de novembro, 276 bravos colonos chegam ao desterro, onde foram alojados no antigo campo do desterro, ali onde hoje é o Instituto Estadual de Educação. Mais 5 dias depois, 12 de novembro, chegam mais 359 corajosos imigrantes, que ficaram na armação da Lagoinha. O vereador Katumi, não foi só japonês que chegou lá, alemão também chegou. Esses pobres agricultores tinham a promessa de receber uma diária, o que não ocorreu por falta de recursos da própria colônia. Durante 3 meses ficaram alojados em Santa Teresa, para que pudessem se organizar. Depois de 3 meses, resolveram
entrar na área destinada à colônia alemã, fundando o primeiro povoado alemão de Santa Catarina, que é São Pedro de Alcântara, em 1º de março de 1829, sendo que no Brasil foi a segunda colônia, a primeira foi São Leopoldo. Depois da instalação das famílias, começaram a produzir alimentos para o sustento e também já para a comercialização. Um terreno, as terras em São Pedro, muita pedra, geografia que trouxe uma certa dificuldade para a própria agricultura, fez com que, em 1860, muitas pessoas dali fossem para outra região. Rumaram para o Alto Biguaçu, Planalto Serrano, Braço do Norte, e fundaram Antônio Carlos, Santa Amaro da Imperatriz, Águas Mornas, Angelina, Rancho Queimado, Itajaí, Brusque, Blumenau, que também haviam outras regiões que também, em menor número, em pequenas localidades, como Joinville, Ibirama, Pomerode, Indaial, Badenfurt, Timbó, Benedito Novo, Presidente Getúlio, e que algumas depois acabaram se emancipando para municípios. Alguns alemães também se instalaram no nosso município. Por isso que, em fevereiro do ano que vem, nós iremos comemorar os 50 anos da instalação da paróquia aqui na rua Nereu Ramos, da Igreja Luterana, que era a antiga escola alemã. Falando em escola alemã, nós tínhamos até 1930, no estado de Santa Catarina, 141 escolas alemãs, exatamente pelo isolamento que as comunidades tinham dentro do estado de Santa Catarina, e aí que houve aquela fortaleza, tanto do alemão, quanto também teve do italiano, por falta de contato com outras etnias. Isso, inclusive, fez com que a cultura alemã se instalasse pela Igreja Luterana, as escolas alemãs, os jornais eram escritos em alemão, e até bem pouco tempo atrás ainda tínhamos programas de rádio em alemão em algumas cidades. Esse ano, Florianópolis não teve um grande momento comemorativo, talvez por falta de calendário, porque, se nós olharmos bem, deveríamos exaltar que Florianópolis é que foi o berço do alemão em Santa Catarina, porque é aqui que chegaram e daqui que foram. Então, prefeito, para o ano que vem, nós vamos fazer uma ciumeira em São Pedro e vamos fazer uma festinha aqui também. E esse importante apelo que eu faço ao prefeito, nesse momento, aproveitando sua vinda aqui, de que o município, que também tem gregos, italianos, libaneses, poloneses, africanos, japoneses, poderíamos, uma vez por mês, né, dona Silva, a senhora que gosta tanto de eventos, de algum povo desse, fazer um final de semana com sua cultura, sua comida, sua música, enfim, toda a história que esse povo traz, como o japonês já faz isso aqui. Nós temos um final de semana dos japoneses que trazem toda a história do Japão no Brasil. Essa forte cultura alemã, que com certeza traz para Santa Catarina uma outra situação comparada ao Brasil. Nós, frequentemente, estamos vendo que o desemprego no Brasil ele aumenta, mas Santa Catarina é menor. Nós vimos recentemente que no Brasil, alguns estados têm grandes dificuldades em se recuperar. Santa Catarina é mais rápido. No Brasil, nós temos várias festas. A de Santa Catarina é a melhor. Então, há uma série de situações que nós temos que entender. Eu quero aqui interromper para anunciar a chegada do vereador Fábio Braga, que, junto com esse vereador, fez o requerimento para que essa tarde acontecesse. Então, daqui a pouco eu vou dar a palavra ao meu Fábio Braga. Eu me antecipei que ele se atrasou um pouco. Talvez por isso que a gente tem que entender o quanto que foi importante o alemão dentro da história de Santa Catarina. Sem menosprezar o italiano, o polonês, os demais, mas nesse momento, na data de hoje, estamos falando do alemão. Então, essa cultura muito forte em algumas regiões, talvez a gente consiga entender melhor por que na Copa do Mundo do Brasil
Pomerode comemorou a vitória da Alemanha. Nós temos que entender a história, conhecer a história do país e dos nossos povos, para poder entender algumas situações, sem fazer nenhuma crítica, né? E eu aqui quero colocar uma outra coisa. Ontem, 11 de novembro, nós fizemos o registro dos 100 anos que terminou a Primeira Guerra. E se é um assunto que eu costumo dizer de que o alemão não gosta, é falar nem da Primeira Guerra e nem da Segunda. Não é um assunto agradável. Mas é preciso colocar que quando um país perde 2 guerras, tem o seu território diminuído, é humilhado mundialmente, consegue se recuperar da forma como se recuperou diante do Brasil. Isso faz com que a capacidade de recuperação, a força da fé, a determinação, a disciplina e tudo isso unido ao trabalho, faz deste povo vencedor. Quando eu falei na questão das guerras perdidas, apenas para dizer de que dentro da alma alemã, dentro do histórico do alemão, essa determinação de superação veio com os 635 imigrantes no barco que aportaram em Desterro. Eles já trouxeram essa garra junto, por isso que enfrentaram todas as intempéries, as questões adversas que o Estado naquela época trouxe, como as várias enchentes que por quase destruiu todos os imigrantes que tiveram por aqui. E eu quero aqui, para não me alongar muito, colocar 2 histórias que retratam bem o compromisso e a capacidade do povo alemão. Eu me lembro que quando éramos pequenos, a gente reclamava da comida e minha falecida mãe dizia: o alemão vende a manteiga boa e come a rançosa, exatamente para fazer com que a cidade e o país possam crescer. Nunca, o alemão não tende a usar o que é de melhor, ele vende o que é de melhor. E na outra ponta, quando a Alemanha já estava recuperada de forma industrial, o americano exibia que fazia o menor fio de aço. O mais fino fio de aço do mundo era fabricado pelo americano. O americano pegou esse mesmo fio e grafou Made in Germany. Então, em cima do fio mais fino do mundo, a Alemanha ainda conseguiu escrever Made in Germany. Então, são histórias que se ilustram de como, dentro de cada cidade, dentro de cada família, dentro de cada país, existe o espírito alemão. Muitas vezes, fala-se na soberba, no orgulho, enfim, numa série de coisas atribuídas ao alemão, mas que o histórico dele, pelo que ele sofreu, e aí eu sou testemunho, exatamente por ser filho de descendentes de alemães, o quanto se sofreu nesse país durante o governo de Getúlio Vargas e principalmente do governador Ariel Ramos. Foi muito triste o que se sofreu nesse país. Numa mudança radical, quando não houve um respeito exatamente ao povo que veio para cá trabalhar e engrandecer. Eu me lembro de uma outra história, que durante a Segunda Guerra, as pessoas não sabiam falar o português, eles entravam na igreja, prefeito, e não podiam falar nada, porque ao redor ficava a polícia militar para ver quem falava alemão. Então, todos só se acenavam, todos se olhavam, não se dizia nenhuma palavra, ia-se para casa sem falar nada e sem ouvir nada, mas iam à igreja. Então, essa disciplina alemã, ela nunca se perdeu, ela continuou sempre. Com toda essa grandeza que nós colocamos aqui do povo alemão, por ter sido um povo sofrido, um povo que apanhou, erros de guerra, não vamos aqui condenar, nem exaltar, não se coloca isso nesse momento. Eu disse que o alemão não gosta nem de falar de guerra, mas a determinação dele, que trouxe naquelas embarcações, aqui no Desterro, se espalharam por Santa Catarina. E quero aqui agradecer quem compareceu nesta tarde aqui. Quero aqui agradecer especialmente ao Marcos, meu grande amigo, que é um alemão de Juí, mas qualquer dia eu vou dar o título de manezinho para ele, porque ele já está morando no Campeche e está com toda a característica aí. Mas quero agradecer principalmente ao prefeito de São Pedro de Alcântara. Nos orgulha muito essa visita de hoje e essa Câmara, prefeito. Nós já temos uma dívida com a sua cidade. Veja, presidente Catume, hoje eleito.
Já temos uma dívida em estar lá presente no aniversário de São Pedro do Alcântara no ano que vem. Porque abrilhantaram aqui de forma extraordinária, um outro visual, essa gente toda muito bonita, e isso faz muito bem para a Câmara. Também aqui, eu quero ressaltar o Instituto Calrep, pela forma como tem trabalhado toda a situação da cidade, trazendo o histórico do avô da Silvia. Tá? Eu me lembro, aqui eu vou contar uma particularidade rapidinha, eu frequentava a casa do Dr. Aderbal, em função da minha profissão, e eu conseguia falar com a mãe da dona Silvia algumas frases em alemão, porque ela dizia para mim, que bom que tu fala alemão, porque aqui a gente não encontra ninguém e acaba perdendo a língua. Então, nós temos algumas coisas em comum, em função do trabalho, em função da descendência, e dizer que estamos sempre à disposição. Também, eu vou agora ceder a parte ao vereador Fábio Braga, que complementa com o seu discurso. Tá? Quero simplesmente agradecer a todos. Prefeito, e mais uma vez, estamos honrados com a sua presença hoje à tarde, porque não é muito frequente nos eventos, e Vossa Senhoria soube entender o tamanho da importância desse evento hoje à tarde. Muito obrigado. Palavra ao vereador Fábio Braga. Senhor presidente Roberto Catume, nosso prefeito Jean Loureiro, prefeito Ernei, na qual conversamos na sexta-feira por telefone, foi extremamente educado e amável e sentiu extremamente lisonjeado e me disse que estaria nessa sessão e não perderia por nada no mundo. Agradeço a presença, a todos os homenageados e vereadores aqui presentes. Farei de forma muito breve a minha fala, porque me sinto extremamente representado na fala do vereador Renato Gesser. Vereador que traz no seu nome, traz na sua cultura, traz na sua criação ao grande origem alemã. Eu que sou Gomes Braga, passo longe da Alemanha, mas recebemos eu e o vereador Renato de um amigo em comum, Calibrina, que nos lembrou que esse ano, dona Silvia, faremos 190 anos da imigração alemã, chegando por Desterro e vindo ao estado de Santa Catarina exatamente pela nossa cidade. E por isso, alguém que não era vereador, né, vereador Renato, trouxe essa ideia que engrandece a Câmara de Vereadores, traz uma proposição que foi encampada por mim, pelo vereador Renato, esse sim um descendente legítimo, e hoje a Câmara de Vereadores faz justa homenagem àqueles que ajudaram a construir a cidade de Florianópolis, o estado de Santa Catarina e, sobretudo, o nosso grande Brasil heterogêneo nas descendências. Então, parabéns a vocês, parabéns a todos os imigrantes, em especial, parabéns à cidade de Florianópolis, que tem orgulho de ter recebido esse povo trabalhador, ético, moral, que tem no trabalho, exatamente, o grande simbolismo da sua construção. Me sinto muito honrado hoje de poder ser proponente junto com o vereador Renato e, sobretudo, receber vocês para homenagear essa data tão importante. Parabéns a vocês e obrigado a vereadores e obrigado, prefeito, pela presença. Obrigado, vereador Fábio Braga. Convido o excelentíssimo senhor Ernei José, prefeito municipal de São Pedro de Alcântara, que possa ficar aqui à frente, juntamente com a primeira-dama, dona Isabel, para que receba da mão dos vereadores Renato e vereador Fábio Braga uma lembrança dessa Casa Legislativa, marcando este dia especial nesta Câmara Municipal de Florianópolis. Solicito a permanência dos dois vereadores para que, da mesma forma, possa entregar ao Instituto Carl Oepke, neste ato representado pela senhora Silvia Oepke da Silva, vice-presidente do Instituto, para receber também, da mesma forma,
uma lembrança desta Casa Legislativa. Ainda da mesma forma, o vereador Fábio e o vereador Renato. Iremos fazer homenagem à Associação Cultural Deutsche Welt. Japonês falando alemão é meio complicado, né? Neste ato representada pelo seu presidente, senhor Silvio Roberto Rentschel. Acertei. Obrigado aos vereadores. Convido o excelentíssimo senhor Ernei José Stalin, prefeito municipal de São Pedro de Alcântara, para fazer o uso da palavra. Muito boa tarde a todos e a todas. Guten Tag. Gostaria de cumprimentar inicialmente o excelentíssimo senhor vereador Roberto Katumi Oda, presidente da Câmara Municipal de Florianópolis, o excelentíssimo senhor Jean Loureiro, prefeito municipal de Florianópolis, da capital, da nossa capital, a mais bela cidade do sul do mundo, né? Poderíamos falar dessa forma. A região com certeza, né, Jean? E todos nós aqui nos orgulhamos da nossa grande capital catarinense. Gostaria de cumprimentar também o senhor vereador Miltinho Barcelos, que é o primeiro secretário, o senhor vereador Edinon Manuel, da Rosa, segundo secretário, e o senhor vereador Gabriel Moira, pode ser? Esse Meure aqui, na realidade, são de famílias, provavelmente, que chegaram em São Pedro de Alcântara. Moira, quer dizer, a pronúncia seria Moira, né? Nós popularizamos para Meure, né? Legal. Eu gostaria também de cumprimentar a senhora vereadora, senhores vereadores, destacar aqui e agradecer especialmente as pessoas dos vereadores que fizeram essa proposição, essa indicação de homenagear o nosso povo descendente da primeira colônia alemã de Santa Catarina, São Pedro de Alcântara, mas ao lembrar São Pedro de Alcântara, na realidade é uma festa e uma comemoração para Santa Catarina como um todo. É uma lembrança muito importante, porque São Pedro tornou-se a primeira colônia alemã do estado catarinense, né? E depois eu vou falar até uns detalhes de alguns fluxos migratórios que ocorreram para todo o estado de Santa Catarina. São os vereadores Renato Gesker e o vereador Roberto Fábio Braga. Troquei aqui? Alguma coisa errada. Fábio Braga, tá? Desculpe. Valeu, Fábio. Obrigado, né? Eu tive a oportunidade de conversar com ele. Eu gostaria de fazer, assim, brevemente um comentário, tá? Dizer que essa história da vinda dos alemães para cá, mas eles vieram como para fundar uma colônia. Antes disso, já tivemos aqui na ilha a presença de outros alemães também, né? É importante se destacar isso.
E dizer que São Pedro de Alcântara foi uma colônia muito grande em seu início, conforme já citado aqui pelo vereador que fez a proposta. Mas essa vinda deles para cá é interessante, porque quando a gente vai lá, eles nos perguntam como que vocês foram para o Brasil. Até porque a imagem que se tem do Brasil ainda na Europa, hoje é uma imagem geral, é muito Rio de Janeiro, São Paulo, Nordeste também. E o pessoal desconhece um pouco também da realidade do Sul. Mas eu fui perguntado por um parente meu lá na Europa, por isso. Mas como? Por quê? Vocês sabem a razão? Porque nós aqui gostaríamos de saber a razão pelo qual os teus antepassados foram lá para o sul do Brasil. É natural, assim, tem alguns fatores que a gente pode listar, eu vou citar brevemente. Primeiro, essa história do Brasil, ela começa lá com a vinda de D. João VI. D. João VI veio para cá, tinha uma ligação forte com a família Habsburg da Áustria e a influência de Napoleão naquele momento na Europa. Vejam só, até o próprio D. João VI, ele vem para o Brasil fugindo da invasão napoleônica a Portugal. Acaba trazendo a família imperial, acontece aí, em decorrência disso, a independência do Brasil, e então essa revolução, e também isso vem ocorrendo em função daquelas mudanças radicais que ocorreram em toda a Europa em função da Revolução Francesa. Essa fuga da família imperial, vários fatores, desapareceu aquele império romano-germânico, por aquela época também. O interesse da família imperial, ou do Império Brasileiro, de ocupar os vazios aqui, foi determinante. O governo brasileiro mandou à Europa, especialmente no sudoeste, na região do Mosela e do Eifel, região do Hunsrück, pessoas para fazer propaganda dizendo das vantagens de vir para o Brasil, que além dos R$160 de diária, eles receberiam gratuitamente ferramentas, sementes e terras, pelo menos 75 hectares. Em parte, isso não foi verdade, né? A gente sabe dessa história, que não foi bem assim. Mas esses foram fatores preponderantes. E o governo brasileiro precisava ocupar esses espaços vazios. Imagine os senhores e as senhoras, Florianópolis tinha lá, depois de Florianópolis, São José, né, São Miguel da Terra Firme, Enseada do Brito, né, colônias açorianas, né, tão importantes para o engrandecimento também da nossa região, para o nosso desenvolvimento, nosso crescimento econômico, um povo honesto, trabalhador. Mas, de repente, São José, na direção do Planalto, era um vazio. Lages, ainda, quando se planejou a instalação de uma colônia alemã, pertencia a São Paulo. Quando os primeiros alemães lá chegaram, daí Lages já pertencia, então, à província de Santa Catarina. Mas, em 1789, praticamente se deu por concluído um primeiro caminho que se ligava a, então, Nossa Senhora do Desterro, a Nossa Senhora dos Prazeres das Lages, Florianópolis e Lages de hoje. Então, ao longo desse caminho, que se objetivava, então, colocar algumas famílias de origem alemã, que também, no seu início, teve um propósito bem interessante. 1777, a ilha é invadida pelos espanhóis e, em consequência disso, fez-se o planejamento de fundar colônias mais para o interior. E aí culminou com a vida, então, de nossos antepassados, né? Agora, eu gostaria de destacar, gente, assim, ó, vamos imaginar que, aquele tempo, a viagem deles para cá foi mais de 70 dias pelo Atlântico. E eles, na realidade, tiveram lá uma triste partida, com certeza, um adeus para sempre, né? E por que fizeram? Por uma necessidade. Eles precisavam partir, a Europa estava cheia, estava lotada, né? Agora, uma coisa que eles preservaram aqui, acredito eu, e nós, com certeza, somos fruto disso, foi a esperança, foi a fé, a disciplina pelo trabalho, a determinação em querer fazer as coisas acontecerem. Eu falo isso porque nós temos relatos de famílias saindo de São Pedro, famílias inteiras, filhos, pai e mãe, com um saco de batata nas costas para chegar a São José,
da Praia Comprida fazer a travessia e trazer esse produto para ser vendido aqui no mercado público em Florianópolis. Olha a determinação aí, alguns quilômetros, trazendo literalmente no ombro a sua produção para ganhar, muitas vezes, só uma troca, né? Sal, açúcar, farinha de trigo, etc. Travessia, mais de 70 dias. Tivemos algumas mortes nessa travessia. Chegada no Rio de Janeiro, uma quarentena superior a 40 dias, em Niterói. Vinda para o sul, para Nossa Senhora do Desterro, também foi forçado a ter mais uma quarentena, porque o governo provincial ele não estava preparado para receber esses alemães. Porque esses alemães que lá chegaram no Rio de Janeiro, o primeiro momento existia uma indicação para irem para o Rio Grande do Sul. Então, essa mudança houve quando da chegada, pelo que nos consta, lá no Rio de Janeiro, e eles foram destinados para cá. Daí o presidente da província não tinha se preparado para receber esses colonos, num total de 635. Vocês conseguem imaginar, naqueles tempos, 635? Está aqui o vereador propositor, que nasceu acho que em Blumenau. Blumenau, na primeira leva, chegaram 17 ou 19, se não falha a memória. Para São Pedro de Alcântara, vieram 635. Então, era literalmente um batalhão. E, por coincidência, prefeito Jean, eles se hospedaram aqui, onde tinha o batalhão da Guarda Imperial, aqui, nessa região aqui, junto ao Instituto Estadual, o grupo de pessoas de um bergantim, e outro bergantim lá na armação do Pântano do Sul, na Lagoinha. Lá também tinham os batalhões imperiais, e foram hospedados nesses locais. E como foi citado aqui pelo antecessor, na realidade eles chegaram no dia 7, dia 12, né, de novembro de 1828. É comum as pessoas às vezes assim, poxa, mas o nosso povo sofreu tanto. Na realidade também eu costumo dizer que nós temos que agradecer também ao governo pela oportunidade que os nossos antepassados, apesar de todos os sacrifícios, agradecer ao governo brasileiro por ter nos recebido, porque a situação na Europa era caótica também. Como eu falei anteriormente, o local escolhido, o antigo caminho imperial que ligava Nossa Senhora de Desterro a Lages de hoje, né? Então, agora é interessante destacar que São Pedro de Alcântara, apesar de ser um município pequeno, ter pertencido aqui ao Desterro até 1833, porque nós pertencíamos a Desterro naquela época, e depois pertencemos a São José, e só mais recentemente que a gente teve a emancipação. Então, como eu falei, nós somos um município pequeno, mas nós tivemos assim uma influência grande, porque era a referência de Santa Catarina. Então, tivemos fluxos migratórios. Vamos imaginar o mapa de Santa Catarina. Para o sul de São Pedro de Alcântara, Santo Amaro, Águas Mornas, Anitápolis, São Bonifácio, São Martinho. Lá em Criciúma, lá em Forquilinha, no sul, a gente encontra nomes e pessoas que dizem, olha, eu sou da primeira colônia alemã de Santa Catarina, descendente. Vou citar aqui Junklaus, Prais, Michels e outros sobrenomes que a gente encontra naquela região. Em Orleans também, que apesar de ser tipicamente italiana. Vocês vamos imaginar na direção oeste e no Planalto a mesma situação. O pessoal fundou a Colônia Nacional de Angelina, né, fundada pelos descendentes de São Pedro, né, tem pessoas aqui, vereador representante, ou nascido em Angelina, mas foram para Rancho Queimado, foram subindo, estão lá em Imbuia, mas depois desceram para Major, mas foram subindo, Bom Retiro. Eu acho que aqui deve ter alguém que, de repente, tem uma ligação com o Bom Retiro. Chegaram a Lages, várias famílias. E eu quero dizer para vocês que, mais recentemente, ao estar em 13 Ilhas, encontrei famílias descendentes aqui de São Pedro de Alcântara. Família Gelschlester, família Kremer e família Gesser, lá naquela região. E encontrei também, recentemente, numa ida a Tunápolis, lá na divisa com a Argentina, famílias Petri e família Chabo, que tem uma ligação com a nossa região. Vamos imaginar para o norte que o Vale do Rio Tijucas, né, o ex-prefeito anterior, o Manneres, era descendente de família de São Pedro de Alcântara também. O Itajaí recebeu um contingente bem interessante, Gaspar,
Olha, quando o doutor Hermann Blumenau chegou naquela região para instalar futuramente a colônia Blumenau, ele já encontrou lá, pelo que me consta, famílias do Peter Wagner e Peter Lucas, naquela região. Então, são praticamente famílias precursoras de Blumenau. Aqui nós temos um representante de famílias de Blumenau que foram para lá, né? O Márcio Zimmermann, aqui, que foi ministro das Minas e Energia, está aqui presente conosco, é um típico representante de famílias também de São Pedro. E esse povo de São Pedro depois foi para o Vale do Itapocu, para o Alto Vale, por exemplo, Itupuranga, né, Rio do Sul, e por aí. Nós fomos, não com grande quantidade, mas com pequenas quantidades. São Pedro tem uma característica bem interessante, ela aumentava a população e daqui a pouco diminuía a população, porque surgiam os fluxos migratórios, que foram ocorrendo, e isso ocorre durante a história toda, e até mais recentemente, em 1960, 70, inúmeras famílias foram, mais agora especialmente, para o Vale do Itajaí e também para o Vale do Itapocu. É muito comum a gente ter esses representantes naquelas regiões. Se os senhores me permitem, falando desses fluxos migratórios, gostaria de lembrar aqui assim, a influência dos empresários de origem alemã no desenvolvimento e no crescimento de Santa Catarina. Naturalmente que se somando às outras culturas e etnias que já estavam aqui, porque nós temos grandes exemplos de representantes de todas as origens, né? Mas foi um somatório, pela iniciativa. Então, assim, vamos lá, Jaraguá do Sul hoje não são descendentes de São Pedro de Alcântara, os fundadores da VEG, mas é uma empresa forte. A metalúrgica Tupi, né, que praticamente exporta blocos de motores para o mundo inteiro, lá em Joinville, os fundadores da Consul, né, o ex-prefeito lá de Joinville, Witt Frey, e o seu colega lá que fundaram a Consul e o seu grupo. E gostaria de citar lá em Jaraguá do Sul, hoje tem uns descendentes de São Pedro, da família Franciner, que fundaram a empresa, e também um destaque interessante, antes de vir para Blumenau, com a Eletroaço Altona e outras empresas, destacando assim as grandes empresas, naturalmente, que é um somatório de empresas que vai se incorporando a Santa Catarina e proporcionando o desenvolvimento e o crescimento econômico. Durante a Guerra do Paraguai, uma família de São Pedro de Alcântara liberou 3 filhos, 3 irmãos, família Franciner. Então, eles estavam imbuídos do propósito, né, de nacionalidade brasileira, apesar de muitos não saberem falar o idioma, mas eles estavam comprometidos, foram voluntários. Essa família, a família Franciner de São Pedro, na Guerra do Paraguai, 3 irmãos foram para lá, para defender as cores, né, do nosso país. Então, é um exemplo típico dessa disponibilidade de alguém que não foi pago para isso, uma atitude voluntária. Eu gostaria de destacar também a presença de muitos políticos, né? A família do Irineu Bornhausen, Jorge Bornhausen, Lauro Severiano Miller, gente. Nós conhecemos pouco da história de Lauro Severiano Miller. Ele é neto de São Pedro de Alcântara, nascido em Itajaí. Ele foi um homem espetacular. Ele foi 3 vezes governador de Santa Catarina, ele foi deputado federal, ele foi senador da República, ele foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos, ele foi ministro das Relações Exteriores e foi também ministro de Aviação e Obras no governo brasileiro. Então, esse é um grande catarinense de origem lá de São Pedro de Alcântara, desse pequeno município, mas nascido já em Itajaí, assim como muitos outros catarinenses também contribuíram para o engrandecimento. E gostaria de, brevemente, para concluir, já extrapolei o tempo, faz muito tempo, né? Mas, assim, nós temos figuras religiosas interessantes. Hoje, nós ouvimos falar de Dom Evaristo Arnes, todos nós, tá certo? Antepassados de São Pedro de Alcântara, não os Arnes, mas a avó dele, Michels, Dona Zilda Arnes. O atual arcebispo de Florianópolis tem os seus antepassados Deschamps, Schmidt, Queires, lá em São Pedro de Alcântara. O atual bispo de Tubarão, D. João Salme, é nascido em São Pedro de Alcântara. O bispo de Rio do Sul, o bispo emérito, é nascido lá em São Pedro de Alcântara.
E nós temos também ainda outras autoridades religiosas, por exemplo, o arcebispo de Porto Alegre, nascido em Gaspar, de famílias que chegou em São Pedro de Alcântara. Também a família Spengler. O bispo de Marajó também. Então, a gente teve aí a possibilidade de descendentes de São Pedro de Alcântara estarem assim, envolvidos também como lideranças religiosas, e a gente deseja que o povo de São Pedro de Alcântara ele possa continuar contribuindo, apesar de bastante diminuto, né, com o desenvolvimento e com o crescimento econômico constante do Estado catarinense. Então, assim, mais uma vez, eu quero agradecer essa oportunidade. Nós somos muito gratos à Câmara de Vereadores pela lembrança, né, nos 2 vereadores que fizeram a proposição. Somos gratos também aos nossos antepassados por chegarmos até aqui. E também queremos agradecer a presença das pessoas que vieram aqui para representar a primeira colônia alemã de Santa Catarina, trajados tipicamente, entre elas a minha esposa, a minha filha, né, está lá, e outros que estão aqui. Muito obrigado à Câmara de Vereadores por esse momento e que Deus nos proteja, que Deus ilumine a todos nós para continuarmos na caminhada, na construção de uma sociedade cada vez melhor para todos nós. Muito obrigado. Né? Obrigado. Convido para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor prefeito Jean Loureiro. Boa tarde a todos. Senhor presidente, vereador Roberto Katumi Oda, senhores vereadores, senhora vereadora, eu confesso que, quando o presidente me consultou se eu gostaria de fazer uso da palavra, eu sentia que o mais apropriado seria o prefeito Ernei fazer uso da palavra, porque hoje nós estamos numa comemoração da colonização alemã, e acho que ele é o anfitrião de todos nós dessa comemoração. Então, eu quero trazer um abraço aqui ao meu amigo, Ernei Stalin, a sua esposa, a sua filha, a todos os entidades e grupos alemães que batalham tanto para manter essa tradição, a sua história, a sua origem, que tem com muito orgulho. Quero me permitir deixar um abraço à dona Silvia Wepke e a toda a sua família. Muito mais do que respeitar a cultura alemã, a família ajudou a construir a nossa cidade e o nosso Estado. E a gente tem muito orgulho nessa participação e o orgulho dela estar aqui em Florianópolis junto com toda a família. Quero trazer um abraço aqui ao meu secretário de Educação, Maurício Fernandes Pereira, e a Roseli, a nossa superintendente, a presidente da Fundação de Cultura do município, Franklin Cascais, e aceitar, vereador Renato, de pronto a sua sugestão, que a gente possa estabelecer uma programação, já é uma orientação, então, à nossa equipe, unindo todo o trabalho da educação no município, da cultura, e a própria comemoração da nossa Igreja Luterana aqui, na Nereu Ramos, possa fazer parte de uma programação estabelecida e, quem sabe, as nossas associações podem colaborar conosco, né, em ter uma grande comemoração em 2019 da nossa colonização e da cultura alemã. Eu não sei se todos vieram de São Pedro de Alcântara, desses 600 e poucos que aportaram aqui, prefeito Ernei. Mas a minha família sempre me apresenta como uma família de descendente de alemães. Uma descendência distante, afinal de contas, o Marques e o Loureiro é muito mais português do que alemão. Mas perguntava para ela, assim, não, mas é que a tua avó é descendente direto de alemão. Tecla Barão Marques. Assim, mas Barão também não é alemão. E ela me relatava assim, não, é porque era Barão. E, com o tempo, muitos sobrenomes alemães eram alterados à época. E o nosso Barão virou Barão, para muitos. Então, nós somos Barão. Então, o alemão é da família Barão, que vem. E a gente chegou até a buscar conhecer de onde teve essa origem, e uma comunidade entre Brusque e Blumenau, comunidade de Bateias, onde tinha ainda parentes da minha avó que viviam tradicionalmente a cultura alemã naquela região. Então, eu tenho também um pouquinho de alemão nesse monte de português aqui,
e açoriano, que é a nossa característica. Eu quero cumprimentar o vereador Fábio Braga e o vereador Renato pela proposição conjunta. Eu acredito que o Fábio, pela grande relação que tem com todas as entidades, preferiu trazer um vereador um pouco mais alemão, né, para identificar essa homenagem. E eu não tenho dúvida que essa casa dá um grande passo e uma importante sessão. Eu atendi o convite da casa e um convite especial do vereador Renato e do vereador Fábio para aqui estar. Primeiro, pelo reconhecimento que tem, né, me relaciono há muito tempo com a Associação dos Alemães, quando eu era vereador ainda, 20 anos atrás. Né? Próximo a isso. Eu lembro quando começou, a gente participava dos eventos, aprendia cada vez mais, e fico muito feliz de ter mantido essa tradição, ter perpetuado, os descendentes das famílias voltam a participar. E talvez vocês não tenham noção da importância que é numa cidade como São Pedro de Alcântara, ter o prefeito e toda a família recepcionando trajados sempre de alemão, tendo um orgulho tremendo disso, quando nós visitamos aquela bela cidade, uma das mais lindas de Santa Catarina, que tem por característica manter de maneira muito forte essa colonização alemã. Por tudo isso, eu quero cumprimentar a Casa Legislativa. Minha manifestação é breve, a gente estava aqui para aprender um pouco, se me permite falar com um pouco da aula que o nosso prefeito Enei trouxe para a gente vai descobrindo. A gente sabe das dificuldades de quem veio para cá, né? Que foi um sonho não concretizado, uma dificuldade muito maior que se esperava, daqueles que conseguiram sobreviver, porque muitos nem conseguiam sobreviver com aquela característica, mantiveram uma tradição de povo trabalhador, né? E isso nos anima muito, porque quando falamos dos dados estatísticos de Santa Catarina, sempre falamos da caracterização da colonização alemã como um dos motivos para o desempenho do nosso Estado. Eu acredito que muito mais do que os alemães é essa integração entre todos, seja os alemães, os italianos e nós aqui também, os açorianos, né, que buscamos nos integrar. E a nossa obrigação é sempre identificar a nossa cultura, a professora Roseli está ali, e de todas as formas. Por isso, quero cumprimentar todos por essa dedicação, dar os parabéns à Casa Legislativa pela iniciativa e me permitir também para saudar aqui o vereador Roberto Catumi Oda, que foi eleito na manhã de hoje presidente da Casa Legislativa, o vereador Fábio Braga, que foi eleito vice-presidente, o vereador Marcelo também, eleito vice-presidente, e o vereador Dinho e o vereador Gabriel, né, eleitos secretários dessa colenda Câmara Municipal. Por isso, parabéns à Câmara Municipal, contem conosco, amanhã vamos estar novamente aqui, quero agradecer a proposição do vereador Renato, né, junto com o Fábio Silva, que hoje vai estar na Assembleia proferindo uma palestra maior, ele que foi reconhecido pela revista Forbes como o maior empreendedor social do Brasil e traz uma grande experiência, né, de como participarmos em conjunto para uma sociedade melhor. Por isso, parabéns a todos. Obrigado por essa participação tão ativa. A sessão não teria esse brilho sem a participação de todos vocês. Muito obrigado a todos. Questão de ordem, presidente. Presente. Questão de ordem, presidente. Eu só queria anunciar aqui a presença do senhor Rudolf, que está representando a Igreja Luterana, e também anunciar que nós temos a rainha do Oktoberfest, que veio junto aqui com a comunidade de São Pedro. Obrigado. Oktoberfest. Antes de ouvirmos o hino oficial de Florianópolis, eu vou dar a palavra novamente ao prefeito, que quer fazer um registro. Não, só me permitam, e desculpe também ao mesmo tempo. Quando eu citei algumas empresas, eu acabei citando as empresas lá do norte do estado, que são as mais características de Santa Catarina. Nós temos que lembrar que aqui em Florianópolis, nós tivemos os Cal-Epic, né, que estão aqui representados em família e também resgatando a nossa cultura. Foi uma empresa que praticamente estruturou o desenvolvimento de Santa Catarina, que organizou, era uma empresa que tinha filiais distribuídas pelo estado inteiro, né, produzia aqui, que importava, era indústria e comércio, né.
Ok? Só esse registro. Está aqui a dona Silvia representando a família. Desculpe não ter citado anteriormente, eu acabei falando sem ler aquilo que eu tinha escrito, e às vezes fica alguma coisa pendente, né? Obrigado, senhor prefeito. Convido a todos para acompanharmos a execução do hino nacional oficial de Florianópolis. Rancho de Amor à Ilha. Aproveito para parabenizar os vereadores Renato da Farmácia e vereador Fábio Braga pela proposição apresentada e também agradecer a presença de todos os convidados, do prefeito Ernei, do prefeito Jean, da professora Roseli, do professor Maurício e de todos os vereadores, da vereadora, todos aqueles que puderam hoje estar aqui presentes nas nossas galerias para prestigiar esse grande evento. E desta forma, então, suspendo a sessão por 5 minutos.